Olá, amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso casaquinho, tá? Aqui nós já temos a pala. Para quem caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a primeira parte, que é a parte onde eu confeccionei a parte da pala para fazer o casaquinho, tá? Então vocês podem olhar a parte 1 deste vídeo, que é esta parte aqui. Agora nós vamos dar sequência à parte do casaquinho, tá? Então aqui, como eu disse, para quem seguiu passo a passo, ficou então com 5 pontos de borda, 178 pontos aqui na parte central e 5 pontos da borda do outro lado. Então, um total de 188 pontos. Bem, para fazer a divisão deste casaquinho, tá? Eu vou ficar com 202 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou fazer aumentos ao longo do trabalho, tá? Então, eu agora vou trabalhar as carreiras divisórias aqui para fazer a parte de aumento de pontos. Eu vou fazer em ponto, toda em ponto tricô, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, para nós ficarmos aqui com 202 pontos, eu vou a cada 14 pontos, perdão, 12 pontos, eu vou fazer um aumento e eu preciso aumentar 14 pontos, tá? Daí eu vou ficar então com um total de 202 pontos, que é o que eu preciso para a confecção do meu casaquinho. Eu não conto os pontos iniciais. Esses pontos aqui e os 5 últimos pontos eu não conto na hora de fazer a contagem para fazer o aumento. Então, eu trabalho normalmente 5 pontos aqui. Então, depois de eu fazer aqui os meus 5 pontos, aí sim eu vou começar a fazer contagem aqui nos pontos centrais. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. Depois que eu fiz esses 12 pontos, eu vou fazer um aumento. Esse aumento você pode fazer de várias formas, tá? E a forma que eu gosto não é uma forma para dizer assim, essa é a forma correta de fazer. Não, existem várias formas de fazer aumento de pontos, tá? Mas eu particularmente faço no mesmo ponto, um ponto e meia, passo o fio para frente e teço um ponto em tricô. Eu fiquei com 2 pontos aqui e acabei de fazer um aumento. Então, aqui já tem o meu primeiro aumento. Vamos novamente contar aqui 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, meu aumento. 1,5, fio para frente, tricô. Segundo aumento, tá? E assim eu vou fazendo até eu ter a quantidade de pontos que eu preciso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Aqui, terceiro aumento. Certo? Então, eu vou fazer assim até chegar aqui na parte onde vão me sobrar pontos, né? Porque a contagem eu fiz para que os pontos ficassem divididos ao longo do trabalho, mas não significa que vai sobrar exatamente a mesma contagem. Então, você só tem que ter o cuidado agora de fazer aqui 14 aumentos, tá? Eu já fiz 3, né? Então, agora dar sequência até o final fazendo 14 aumentos. Uma outra colocação que eu quero fazer é que se em algum momento você se perdeu e deixou para trás uma laçada, que você olhe o seu trabalho, tá? Ou esqueceu de uma carreira, você olha o seu trabalho e ele está perfeito aqui com a divisória de espinha de peixe em todos os aumentos, tá? Ele está perfeito. Então isso significa, ou se você não tem a mesma quantidade de ponto que eu, ou você deixou para trás alguma carreira, ou teve algum errinho aqui no meio, tá? Mas ele está perfeito, gente, por favor, não me vão fazer o trabalho de forma que ele não fique perfeito, né? Mas você não tinha aqui 188 pontos. Bom, então agora é a hora de você verificar. O seu trabalho está perfeito, deixou algum ponto para trás, não está perceptível. Então, essa carreira aqui que eu estou fazendo de aumentos é a carreira aonde nós vamos remendar. Que feio, né? Remendar. Mas é isso mesmo. Aqui, agora, nós temos que ter um total de 202 pontos. E como eu tinha 188 pontos, eu precisava somente de 14 aumentos. E aí, então, você vai ver quantos aumentos você precisa se a sua quantidade de pontos não ficou igual à minha. Você precisa ter, para fazer o trabalho igual ao meu, né, que eu escolhi um ponto que ele é múltiplo de 4, então, eu preciso ter 202 pontos, para que, então, a divisória do casaquinho fique perfeita, certo? Então, nós precisamos aqui ter 14 aumentos. Se você tem um número superior ao meu, se acontecer alguma coisa, você tiver um número superior ao meu ou inferior ao meu, você tem que saber aí quantos pontos você precisa aumentar ou diminuir. Você faça a contagem para ficar com 202 pontos num total. Certo? Eu vou terminar aqui os meus aumentos e já retorno. Então, aqui, olha só, eu fui fazendo os aumentos, né? E voltei fazendo em ponto em tricô. Quando a gente volta, o que a gente faz? A gente conta. Quando a gente volta, a gente vem contando todos os pontos para verificar se realmente ficamos com 202 pontos. Aqui é a nossa carreira de garantia, essa volta aqui que nós vamos contar, tá? Então, agora, o que a gente faz? Se você ainda assim não ficou com 202 pontos, você não precisa desmanchar toda a carreira de novo, porque nós vamos de novo fazer aqui cordões, nós vamos ir e voltar antes de fazer a divisória de pontos. Então, você tem aqui mais uma oportunidade de fazer aumento se necessário, certo? Se você ainda não fechou 202 pontos, faça aumentos agora nessa próxima carreira. Então, para concluir antes da divisória, eu vou fazer mais uma carreira de ida e uma carreira de volta. Assim, nós vamos ficar aqui com 2 cordões em tricô, né? Então, nós vamos ter 4 carreiras, uma carreira de aumento, uma carreira de volta, uma carreira de ida e uma carreira de volta. Então,
4 carreiras, significando 2 cordões em tricô. E só depois disso é que nós vamos fazer, então, a divisória para deixar separado a parte da frente, manga, costas, a outra manga e a outra frente. Então, assim nós vamos poder trabalhar o ponto do nosso casaquinho. Então, agora chegou o momento da divisão de pontos. Tá? Assim, ó, para nós fazermos essa divisão de pontos, nós vamos precisar ou de joaninha, né? Separador de pontos de tricô, que são aqueles ganchinhos, tipo joaninha, mas são ganchinhos que eu não tenho, que eu só tenho os grandes para peças grandes. E aí vocês me perguntam, se eu não tiver nada disso, eu não vou poder fazer? Vai sim, porque inclusive é como eu vou fazer. Nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro ou agulha artesã, né? E vamos pegar um fio de cor diferente para poder fazer então essa divisão de pontos aí. Nós vamos deixar em espera em fio de outra cor, tá? Então eu já deixei separadinho aqui pra gente fazer junto. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar a parte da frente e a separação, nós vamos fazendo e trabalhando o ponto, tá? Nós vamos seguir fazendo aqui cordão em tricô. Vamos lá. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, vamos separar aqui a parte da frente. Agora, nós vamos contar aqui, assim, ó. Esses 5 pontos iniciais permanecem. 3, 4, 5. Ok, 5 pontos. Agora, nós vamos fazer 25 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. Ficou, então, 30 pontos para a parte da frente do casaquinho. Agora, nós vamos separar uma manga. Então, nós vamos pegar aquela agulhinha e vamos separar aqui 40 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui 40 pontos. Nós vamos passar tudo aqui para dentro dessa linha. Tá? Vamos segurar uma ponta aqui e vamos puxar a outra. Tira a agulha e faz o quê? Pra gente não perder, a gente faz aqui um nozinho. Vamos cortar um pedacinho para não ficar muito grande. Então, aqui, ó, só pra gente não perder esses pontos, a gente faz aqui um nozinho. E isso, a gente pode aqui também cortar para não ficar um monte de fio nos atrapalhando. Certo? Então, agora a gente deixou aqui a manga em espera. A primeira manga na espera. Agora, nós vamos fazer aqui, para a parte das costas, ó, a gente ajusta o ponto, para não dar aquela diferença muito grande, tá? A gente ajusta o pontinho. E vamos aqui trabalhar 62 pontos. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ó, então aqui ficou uma manga na espera e agora nós vamos fazer 62 pontos para separar a outra manga. Com 62 pontos para as costas, agora nós vamos separar a outra manga. Então, vamos novamente aqui para a agulha auxiliar aqui para nós colocarmos aqui em espera. Então, novamente, nós tiramos aqui 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, eu seguro um lado e puxo o outro para passar o fio e faço aqui o nozinho e corto o excesso. Ok. Novamente eu vou cuidar aqui para não deixar um enorme vão e vou fazer aqui os pontos restantes, que tem que ter 30 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Agora vamos voltar essa carreira aqui toda em tricô. Para depois começarmos o ponto fantasia do nosso trabalho. Então, agora vamos ao ponto. Permanece os pontos da minha borda. Assim, ó, eu decidi fazer este casaquinho aqui totalmente sem casa para botão, tá? Sem a casinha de botão. Porque eu vou deixar só a parte da cordinha aqui em cima, certo? Mas se você quiser colocar as casas para botão, nós temos 5 pontos, né? Então, é só você trabalhar 2 pontos, faça uma laçada, tire 2 juntos e trabalhe o outro ponto, certo? Na próxima carreira, você vem trabalhando normal. Conte de... Aí fica a critério de 5, 6 carreiras, no caso, carreiras não, né? 5, 6 cordões e faça a casa normalmente, a casinha normalmente, tá? Então, assim, eu não vou fazer, até porque assim, eu tô tentando fazer um modelinho bem simples para que as amigas que pouco fazem, que recém estão começando a trabalhar, possam executar essa peça junto comigo e também casaquinhos mais simples para que a gente possa fazer para doação, certo? Este caso aqui mesmo, eu pretendo depois fazer uma doação deste casaquinho. Então, agora, o ponto que eu escolhi, fantasia para fazer o casaquinho, é assim, múltiplo de 4, nós vamos trabalhar 2 pontos juntos em meia, 2 laçadas, isso mesmo, 1, 2 laçadas e um mate simples. Tiro um ponto sem fazer, trabalho um e passo por cima. Repetindo, 2 pontos juntos em meia, 2 laçadas, um mate simples. Dois juntos, 2 laçadas, um mate simples. 2 juntos, 2 laçadas, mate simples. Esta aqui é a primeira carreira, a repetição de pontos. Nós vamos fazer até chegar lá nos 5 pontos, que são os pontos de borda.
certo? Então, 2 pontos juntos em meia, 2 laçadas, um mate simples. Essa aqui é a repetição desta carreira. Então, aqui para terminar, 2 juntos, 2 laçadas, um mate simples, e eu fiquei com os meus 5 pontos. Agora, na volta, aqui tem um macete para a gente não ficar com um enorme buraco, porque temos 2 laçadas e eu não quero um buraco enorme. Aqui meus 5 pontos, agora vamos fazer aqui tricô. Ó, aqui eu cheguei nas 2 laçadas, certo? Então, nós vamos pegar essa aqui, que já o fio está aqui, pela frente. Tiramos ela, vamos dar uma seguradinha ali para não perder aquela outra laçada ali. Em vez de eu pegar por aqui e fazer outro ponto, eu vou ficar com um enorme buracão, tá? Ou por aqui, eu vou pegar invertido, eu vou pegar o fio aqui por trás, ó. E vou trazer aqui pela frente, ó. Tá? Vamos novamente, eu vou pegar o fio ali por trás, tá? Vou fazer o ponto invertido. Aqui, ó. Vou fazer assim, talvez para ficar melhor para visualizar, né? Ó, aqui, ó. E vou fazer tricô. Tricô aqui. Tricô aqui. Cheguei novamente nas 2 laçadas, então, tricô aqui. Ó, solta essa laçada, pego o fio lá de trás e faço o meu ponto tricô. Para que eu vou me posicionar melhor, que é para mim também poder trabalhar de forma natural, ó. Tricô. Então, tricô, tricô, laçada, tricô, soltou, pego o fio de trás, laçada, tricô. Tricô, tricô, laçada da frente, laçada de trás. Parece que é complicado, tá? Mas não é. Quando vocês forem fazer, vocês vão ver que é super facinho. 1, 2, laçada da frente e laçada de trás. 1 e 2, laçada da frente, laçada de trás, sempre tendo cuidado de não perder as 2 laçadas, tá? Senão o trabalho vai ficar com um enorme buraco ali e aí vai ficar feio. Ao contrário, fazendo certinho, vai ficar um ponto muito delicadinho, muito bonitinho. Vale super a pena fazer esse trabalho. Tá? Então, assim eu vou fazer até o final. Ah, eu voltei aqui para mostrar para você, se acontecer de na rapidez você perder a laçada, como é que você vai colocar ela novamente. Então, digamos que eu fiz aqui, puxei e sem querer eu fiz isso aqui, tirei tudo junto, tá? Então, deixa esse ponto que você já fez aqui e você vai fazer o seguinte, você vai retornar assim, ó. Ó, é isso aqui que você tem que ter na agulha, não isso aqui. Peraí que eu peguei. Não isso aqui, ó. Não é isso aqui que eu quero. Eu quero isto aqui. Tá? Porque eu tenho que pegar o fio aqui de trás. Né? Eu tenho que pegar o fio aqui de trás para poder fazer o meu ponto. Tá? Então, eu vou repetir para vocês verem. Então, aqui, tricô, tricô. Aí, eu fiz e perdi o ponto. Retorno assim para a agulha e faço o ponto novamente. Tricô, tricô, fiz e perdi o ponto. Retorno ele para a agulha assim. O fio tem que vir lá de trás, ó, é aquele fio lá que eu quero. Aquele fiozinho de trás que eu quero que ele feche o ponto aqui na frente.
certo? Então, agora aqui a segunda não, né? A segunda carreira foi aquela toda em tricô, cuidando para não perder as laçadas. Tá. Então, terceira carreira, ela é toda em meia. Toda ela em meia. Certo? E a quarta carreira toda em tricô. Então, essa terceira carreira aqui eu vou fazer toda em meia e vou retornar em tricô. Então, agora vamos para a quinta carreira. A quinta carreira vai ser os 5 pontos iniciais, vai ser laçada, sim, aqui uma única laçada. Laçada, mate simples e 2 juntos em meia, certo? A partir de agora é que teremos então 2 laçadas, 1, 2, mate simples e 2 juntos em meia, 2 laçadas, mate simples e 2 juntos em meia. Certo? E vamos permanecer assim até o final da carreira. Lá no finalzinho eu volto para mostrar para vocês que também não teremos 2 laçadas, teremos uma só. Então, agora nós vamos permanecer 2 laçadas, mate simples, 2 juntos em meia. Então, aqui, como eu disse, cheguei ao final, ó. Então, eu tenho mate simples, aqui eu vou ter 2 juntos. E aqui eu vou ter uma laçada, tá? E aí, vamos ter aqui 5 pontos finais. A sexta carreira vai se comportar daquela mesma forma, fazendo as 2 laçadas sem perdê-las, mas cuidando para que a segunda laçada seja feito de forma que não deixe um buraco grande. Então, aqui temos uma única laçada, tira a laçada normal. Aqui, 2 pontos sem tricô, aqui temos 1 ponto tricô e aqui vamos pegar na parte de trás. Tricô, tricô, laçada da frente, laçada de trás. Tricô, tricô, laçada da frente e laçada de trás, tá? Então, agora vamos seguir normalmente até lá, até lá os pontos de borda. Então, agora aqui, a sexta carreira é toda trabalhada em ponto meia. Tá? Então, aqui 3, 5 e agora toda ela trabalhada em ponto meia. Esta aqui é a sexta carreira. A sétima carreira, perdão, tô eu de novo contando errado. A quinta carreira a gente trabalhou, a sexta carreira a gente fez pelo avesso, que foi toda em tricô, pegando as laçadas de forma, né, como eu já expliquei antes. Sétima carreira toda em meia, que é essa aqui que eu tô fazendo, sétima carreira. E a oitava carreira toda em tricô. Agora sim, agora eu retifiquei. Bom, agora é assim, amigas, ó, e amigos, amores e amoras. Para aquelas pessoas que gostam de uma receita escrita, tá? Eu vou deixar passando, ó, nosso pontinho tá ficando lindo, maravilhoso, furadinho, bonitinho, parece um queijinho. Assim, ó, eu vou deixar passando aqui na tela,
completar agora a receita deste ponto fantasia. E como é que nós vamos nos comportar aqui agora? Eu vou deixar aqui na tela como é que é para vocês darem sequência até o final do corpo do casaco. Após, eu voltarei com o corpo pronto, então exatamente como eu deixei ele na tela para fazer, e voltarei para fazer a parte da manga. E, gente, por favor, me acompanhe na continuação da manga, porque aqui vai ter um pequeno macete para poder fechar o nosso ponto, porque senão não vai fechar o ponto, certo? Então, vocês voltem para acompanhar essa parte aqui, ok? Então, voltamos aqui com a peça já pronta, né? A parte do corpo, como vocês podem ver. Então, agora vamos dar sequência na parte da manga. Como é que nós vamos proceder agora? Nós temos que vir aqui, ó, onde nós havíamos prendido com o fiozinho e colocar esses pontos aqui na agulha. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos soltar aqui, ó. Cortei aqui, tá? Só que eu vou segurar aqui para mim não perder os pontos. E vou vir colocando esses pontos aqui na minha agulha. Tá? Então, agora a gente vai ter o cuidado de pegar ponto por ponto para não perder nenhum, né? E vamos aqui colocando esses pontinhos, passando para a agulha agora aqui. Eu vou colocar os meus pontos todos na agulha novamente. Quando eu terminar essa parte aqui, eu já vou pegar lá os outros 40 pontos do outro lado, tá? Porque eu gosto de trabalhar as duas mangas ao mesmo tempo, certo? Eu vou pegar todos os meus pontos aqui, tá? E já retorno com os pontos todos na agulha, para mostrar como é que nós vamos proceder. Então, já com os pontos todos colocados na agulha novamente, ó, aqui tem uma manga, aqui tem outra, tá? Eu vou vir aqui nesta parte, tá? Vou vir aqui na pontinha, no pezinho, né? Ó, do ponto e vou prender o meu fio. Bem, agora para trabalhar as duas mangas junto, tá? Ou você tem que ter 2 novelos do mesmo fio, tá? 2 novelos do mesmo fio, ou então você tem que pegar um fio pelo lado de dentro do novelo e um fio pelo lado de fora. Assim você vai ficar então com 2 pontas desse fio pra gente começar a trabalhar as 2 mangas junto. Então, eu venho aqui e prendo o meu fio aqui para começar a trabalhar essa manga aqui. Quando chegar lá na outra, nós vamos prender a outra parte do fio, tá? Então, vamos lá. Vocês lembram que eu disse que tinha um macete, né? O que que é esse macete? Em algum... lá na 5ª carreira da receita, a receita começa com uma laçada. Então, isso significa que aqui não pode ficar um número... quando nós temos 40 pontos, e 40 pontos é um número múltiplo de 4. Então, eu preciso ter o ponto de base para não perder essa laçada aqui quando eu iniciar o trabalho.
Então, nós temos que ter aqui 2 pontos a mais. Então, já aqui nessa primeira carreira, nós vamos iniciar fazendo 2 aumentos, tá? Nós vamos trabalhar em tricô e aqui a gente vai fazer 2 aumentos. Então, como são 40 pontos, eu vou fazer 15 e vou fazer um aumento. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vou fazer aqui um aumento, tá? Vocês viram que eu fiz um aumento diferente para mostrar para vocês que também existem outros tipos de aumento, né? Esse aqui eu só peguei o fio por trás, invertido e depois pela frente. Vou mostrar novamente, são 2 aumentos. Então, vocês distribuam aí no trabalho 2 aumentos a mais. Assim, nós vamos ficar com um número certo. Ó, pega aqui o fio por trás invertido, tece um tricô, volta pela frente e tece um tricô. Pronto, temos o aumento. E aqui nós já temos os 2 aumentos dessa manga. 2 pontos a mais que a gente precisava para ficar em ponto de borda. Agora, eu vou trabalhar a minha outra manga, né? Então, eu tô aqui, ó. Agora, eu preciso pegar lá o outro fio, nesse caso aqui, dessa ponta aqui. Cadê meu fio? Tá aqui. E vou prender aqui nessa ponta para fazer o mesmo procedimento, tá? Ó, eu venho aqui na pontinha, na parte de baixo, né, na parte inferior do meu ponto e prendo aqui o meu fiozinho, tá? Dou um nozinho, claro que aqui é só um nó para prender. Depois, na hora de fazer os acabamentos, na hora de fazer a costura e tudo mais, né, que nós vamos ter aqui uma costura, uma única costura lateral, né, na parte interna da manga. Na parte interna da manguinha a gente precisa fazer uma costura. Então, quando chegar ali, aí a gente, na hora de costurar, a gente pega e... A primeira carreira de manga sempre é bem chatinha de fazer, porque fica bem apertado na agulha, né? Porque como ela é circular, assim, ela tá circular, então a gente tá trabalhando em agulha reta, ó. Então a tendência é que fique apertado. Então aqui é a mesma coisa, eu vou fazer em tricô e vou fazer meus 2 aumentos. Porque eu tenho que permanecer com o mesmo padrão da outra manga, né? Então agora eu vou voltar fazendo ponto... Vou voltar fazendo ponto tricô. Ó. Agora eu tô com esse fio aqui, trabalho ponto tricô aqui. Quando eu chegar lá na outra manga, é claro que eu vou largar esse fio aqui e vou pegar o fio que eu tenho que trabalhar lá na outra manga, tá? Ó, então aqui eu terminei com esse fio aqui, vou pra outra manga, vou trabalhar, óbvio, com o fio que tá preso na outra manga. Então aqui eu dou sequência normalmente trabalhando em ponto tricô. Pronto, já terminei. E aí aqui, ó, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: fazendo essas carreiras aqui, a gente segue o mesmo padrão do casaquinho, que a gente, aqui da parte do corpo, que nós fizemos 3 cordões em tricô aqui, e aí vão fechar aqui também os mesmos 3 cordões. E aí agora nós vamos dar continuidade à parte da manga, fazendo aqui então um ponto de borda, e aí nós vamos começar a tramar o ponto.
Então, 2 pontos juntos em meia, 2 laçadas, mate simples. Dois juntos, 2 laçadas, mate simples. 2 juntos, 2 laçadas, perdão, aqui 2 laçadas, mate simples, não. Agora sim. 2 laçadas, mate simples, 2 juntos. 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 E aí, eu terminei aqui, ó, como tem que terminar, né? 2 laçadas e mate simples. Pronto. E aqui eu tenho um ponto de borda, que é para depois, quando aqui terminar em laçada, não ficar, temos que ter um ponto aqui, né, pra gente não perder a laçada, certo? Agora eu passo para outra manga e faço a mesma coisa, ponto de borda e dou sequência normalmente aqui. 2 juntos, 2 laçadas, mate simples. Certo? Então, agora nós vamos dar sequência normal ao trabalho. Certo? Então, agora já expliquei como é que vai ser feito a manga, tá? E aí eu retorno para mostrar para vocês por quanto que eu trabalhei e qual o comprimento que ficou, assim como eu fiz na parte do corpinho. Aqui está a manga totalmente concluída. Eu já fiz a manguinha toda deste lado de cá, eu já trabalhei ela, eu já fiz o arremate aqui e eu já costurei. E também já estou adiantada aqui na outra manga, só que eu voltei para mostrar para vocês como é que eu tô fazendo o arremate e como é que eu vou fazer a parte da costura. Tá. Então, como é que nós vamos proceder para o arremate? O arremate eu vou fazer, que nem eu já havia comentado num outro vídeo, eu vou fazer ele arremate elástico. Vou mostrar aqui para vocês esse aqui que tá pronto, ó. Eu fiz o arremate elástico por se tratar da parte do punho do casaquinho, então fica mais fácil para colocar e tirar do bebê e não ficar assim de forma tão apertada no punho. Então, aqui, como é que é feito o arremate elástico? Se vocês quiserem, já tem um outro vídeo aqui que eu ensinei também, foi o do sapatinho. Até vou deixar ele aqui no cardzinho para vocês, se quiserem olhar bem direitinho, eu expliquei lá o arremate elástico. Mas aqui eu vou dar mais uma orientação. Então, nós já temos um ponto na agulha, se fosse o início, seria aquele ponto em meia, né? O inicinho lá, primeiro ponto, ponto em meia. Aí, faço aqui uma laçada e trabalho, ponto e meia não, ponto em tricô, né? Porque aqui nós temos cordões de tricô, então tricô, laçada e tricô. Pego esses 2 pontos aqui e passo os 2 por cima. É o mesmo procedimento de arremate normal, que seria um ponto tricô, trabalho o próximo ponto e passo o ponto por cima, como se fosse um mate simples, mas nós temos uma laçada junto, que é o que dá esse efeito aqui mais elástico. Então, ó, aqui tricô, laçada, tricô.
passo os dois por cima. Laçada, tricô, passo os dois por cima. Laçada, tricô, passo os dois por cima. Laçada, tricô, passo esses dois por cima e assim eu terminei aqui de fazer a carreira de arremate, que é a última carreira, né? Ó, e assim ele fica elástico. Bom, agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer a costura aqui nessa parte lateral do bracinho. Para isso, nós vamos aqui deixar uma quantidade de fio grande, né, pra gente trabalhar essa costura. Tá? A costura, ela pode ser trabalhada de duas formas. Ela pode ser feita de forma com agulha de tapeceiro, né? Coloca a agulha e vem costurando, ou então fazer ela da forma que eu ultimamente mais utilizo, que eu acho que fica mais rápido de fazer, mais prático, que é a costura com crochê, né? E eu acho que assim fica bem mais prático de fazer. Então, aqui, ó, para fazer a costura com crochê, nós vamos ter que fazer ela pela parte do avesso. Quando eu faço a costura com a agulha tapeceiro, eu normalmente faço pelo direito. Eu venho pegando aqui e lá, aqui e lá, aqui e lá, aqui e lá, né? Então, a gente vem pegando pelo direito para ir ajustando o ponto e ele ficando certinho. Bom, mas nesse caso aqui a gente vira para o lado do avesso e aí nós só temos que ter o cuidado de fazer a junção do ponto direitinho, né? Encaixar a carreira aqui direitinho. Aqui nós temos os cordões de tricô aqui também, então encaixa ali, vai fazendo e depois vai encaixando todo o trabalho até finalizar lá. Então, ó, eu venho aqui no meu primeiro pontinho, junto com aquele lá, e faço aqui uma correntinha. Junto com aquele lá novamente, vou lá no outro, faço um ponto baixo, uma correntinha. Ó, sempre cuidando, como eu disse, para ficar carreira com carreira. Uma correntinha. E assim nós vamos trabalhar por toda essa lateral aqui, juntando um lado com o outro e formando assim a nossa costura. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou lá na outra manga. Pelo lado de dentro, ó, o lado de fora tá com uma visualização perfeita, ó. Tá? Só fazer com cuidado e ele fica perfeito. Agora, pelo lado de dentro, aqui vocês podem ver, ó, que cria só uma carreirinha quase imperceptível com as correntinhas. Então, eu acho que fica um acabamento muito bonitinho. Fica um acabamento bem delicado, não deixa nada a desejar para o acabamento se a gente estivesse fazendo ele com a nossa agulha de tapeceiro. Certo? Então, vocês terminem de fazer a costura aqui, depois aí vem a parte de acabamentos, tá? E nós vamos pegar, fazer os arremates dos fiozinhos que sobraram, coloca aqui pra dentro, vem fazendo uma correntinha, escondendo o fio, né? Depois vão ter fiozinhos aqui nas mangas também,
para fazer. Lembra que lá eu deixei aquele fiozinho preso que eu falei do nozinho, ó, no início, quando a gente começou a manga? Então agora é a hora de a gente fazer todos esses arremates e não deixar nada pendente para trás, certo? Eu vou deixar agora para vocês aqui passando fotinhos de conclusão do nosso casaquinho, tá? Aqui nós temos um passa-fita, aqui vai ficar a escolha e a critério na hora da sua criação. Aqui você pode fazer um cordãozinho para colocar aqui, cordão de correntinhas, colocar fitinha, aí fica a critério e imaginação de cada artesão que está fazendo o trabalho. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho, fiquem bem, um enorme beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!